Olá, meu nome é Dolores e é com muita alegria que eu estou hoje aqui nesta tarefa da difusão doutrinária para convidá-los para refletir sobre o tema Tempo de Empatia. E para dar início à nossa tarefa, convido então a todos a fazermos uma prece. Senhor, Deus de misericórdia infinita, Tu que estás em todos os lugares e se manifesta em todos os momentos da nossa vida. Esteja, Senhor, também conosco agora e em cada lar. Envolva cada coração na Tua misericórdia. Serena todas as mentes. Tranquiliza todas as almas aflitas. E derrama, Senhor, do Teu coração compassivo as luzes de amor. Luzes de amor que serenem os corações. Acolhe, Pai, todos os Teus filhos e permita que possamos nos unir agora num único pensamento de estar contigo por alguns instantes e compartilhar estas breves reflexões, que elas sirvam para aclarar mais um pouco o nosso entendimento das Tuas leis. Que a Tua luz e a Tua paz, Senhor, esteja agora em todos os corações. Graças a Deus. As reflexões que nós vamos fazer a partir de agora, elas têm por base o livro Atitude, Reflexões e Posturas que Trazem Paz, do André Moreira, Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, e também, como não podia deixar de ser, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tempo de empatia. Entre tantas oportunidades que este momento nos oferece, oportunidades de crescimento e de aprendizado, a vivência das virtudes evangélicas, as virtudes de que nos falava o Senhor Jesus, nosso irmão, a vivência dessas virtudes se sobressaem. A prática das virtudes que o nosso irmão Jesus nos ensinou aparece neste momento com clareza solar, como a mais excelente forma de caminharmos sobre a terra de transição com o nosso coração sereno, de forma tranquila e segura, na certeza de estarmos fazendo o nosso melhor. E entre tantos ensinamentos, uma qualidade da alma brilha como a mais necessária. Chama-se empatia. A palavra empatia origina-se do termo grego empatheia, e que significa entrar no sentimento. Empatia é ver através do olhar do outro. É sair da nossa posição inicial e ver através de uma perspectiva diferente. É sentir como se nós mesmos estivéssemos vivendo aquela situação. É sempre perguntar com o nosso coração, com toda a nossa alma. E se fosse eu? Se fôssemos nós vivendo aquela situação, como nós gostaríamos de ser tratados? Que tipo de ajuda nós estaríamos esperando? O que seria útil para nós? Perguntar com o coração. E se fosse eu? Quando Jesus nos diz, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, vinde a mim,
Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos ensina a acolher o outro, como se aquela dor fosse a nossa própria dor. Esta é a regra de ouro da empatia. Em sua caminhada sobre a terra, Jesus acolheu, entendeu, valorizou, consolou, encorajou e nunca julgou. Acolheu sempre todos aqueles que o procuraram sem julgamento. Ele compreendia a nossa fragilidade, a fragilidade da nossa condição humana. Era sabedor de que o erro carrega em si uma oportunidade de aprendizado, de reflexão, e que pode nos levar a uma transformação interna. A prática da empatia inicia por uma postura de acolhimento, de aceitação, de identificação com o outro. Posturas estas que excluem o julgamento. Não estamos falando aqui de conivência ou de concordância com os comportamentos alheios, mas de podermos olhar no olho do nosso irmão e dizer: eu estou aqui. Ou simplesmente nos deixar ficar em silêncio ao seu lado. Simplesmente ficar em silêncio ao lado do nosso irmão. Porque às vezes a dor é tão grande que não pode ser traduzida em palavras. E uma presença amiga que nos acolha sem julgar e que nos envolva na energia suave do amor, ela funciona para nós como se fosse um bálsamo e alivia a nossa dor. Então, às vezes, não precisamos muito, apenas de amor e de silêncio. Acolher o irmão que se equivoca em suas escolhas não é a mesma coisa que concordar com o equívoco. Acolher, consolar, esclarecer quem cai é proporcionar oportunidade de redenção, que não exime o equivocado do compromisso com a reparação necessária, que ele certamente vai encontrar no tempo oportuno. Cada criatura carrega em si a herança da sua trajetória, que nós sabemos que não iniciou nessa vida. Por isso, qualquer julgamento que nós fizermos será sempre injusto e parcial. Porque a nossa visão é limitada em relação ao conjunto. Nós não conhecemos toda a trajetória daquele irmão, todo o caminho que levou ele a agir da forma como ele está agindo. Deus, que tudo vê, proporcionará a restauração da sua lei no tempo oportuno. Mas a justiça de Deus é muito diferente da nossa, muito diferente. Por nos conhecer profundamente, Ele sempre reveste a sua justiça com a doçura da misericórdia. Deus quer a morte do pecado, não do pecador. Todos nós somos seus filhos. Todos nós somos destinados à luz. E todos nós, em algum momento da nossa trajetória, vamos ter alguma opinião, alguma atitude, alguma ação equivocada. É por isso que Deus
olha a nossa história, o nosso conjunto. Ele olha tal qual nós somos e nos reveste com a sua misericórdia. Por isso, a empatia nos chama a sentir com o outro. A parábola do samaritano, narrada no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, nos mostra claramente o que é ser empático. O samaritano socorreu o homem que estava quase morto, à beira da estrada que descia de Jerusalém para Jericó. Não perguntou a nacionalidade, não perguntou a origem, não perguntou nem o nome. Apenas socorreu, prestando toda a assistência que lhe foi possível naquele momento, e fez mais. Colocou sobre o seu cavalo, levou até uma hospedaria, pagou o hospedeiro para que cuidasse dele até sua volta. Não julgou, não questionou por que ele estava ali, jogado naquela estrada, o que ele estava fazendo ali naquele momento. Apenas o tratou como gostaria de ser tratado. Parece simples, né? Enquanto o sacerdote e o levita passaram ao largo, não quiseram se comprometer e nem correr o risco, passaram sem agir, o samaritano agiu com empatia, colocou-se no lugar do outro e, sentindo sua dor, agiu para aliviar o sofrimento. Mas a prática da empatia, ela pressupõe o desenvolvimento de outras virtudes, tais como a humildade, a compaixão e a aceitação. É necessário sermos humildes para nos reconhecermos como criaturas imperfeitas, pequenas, frágeis, que cometemos erros e também temos necessidade de sermos acolhidos. Ser humilde é nos reconhecermos humanos e falíveis, mas é também acolher tudo o que nós somos, de bom e de ruim. Quem é humilde vive em permanente postura de revisão dos seus conceitos, aberto a novos aprendizados, reconhecendo a impermanência das coisas. Aquilo que acreditamos ser correto hoje, amanhã pode não ser mais. Porque em cada dia nós ampliamos um pouco mais a nossa consciência e a nossa capacidade de compreensão da vida. E por causa disso nós podemos e devemos mudar de opinião. A humildade nos levará a ser compassivos. Compadecer é sofrer com. Compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Não é aprovar as suas razões, as suas intenções, mas é não ser indiferente frente ao sofrimento. A compaixão inclui o sincero desejo de ajudar. Ser compassivo é sermos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. E quando somos mais flexíveis, mais facilmente exercitamos a aceitação. Aceitar é admitir o modo de ser do outro, mas permanecer respeitando a nós mesmos, sendo aquilo que nós somos e fazendo o que nós achamos adequados para a nossa vida. Para ser empático,
é necessário ter humildade para compreender que o outro tem todo o direito de ser e agir diferente de nós, mas que é digno de ser aceito e amado como nós mesmos gostaríamos de ser aceitos e de sermos amados. É nos despojarmos dos nossos conceitos e preconceitos para nos colocar no lugar do outro, não em atitude superior, de quem sabe mais ou possui mais, mas como alguém que verdadeiramente entende a sua condição e o aceita tal como ele se apresenta. Aceitar o outro implica abrir mão do julgamento. O outro é apenas diferente, pensa e age de forma diferente e não nos cabe dizer a ele se está certo ou se está errado. Porque a própria situação já traz para ele uma carga de sofrimento que não precisa ser aumentada pela nossa opinião orgulhosa. Sermos humildes para sairmos do nosso lugar e olharmos a situação sobre a ótica do outro. Aceitar sem julgar ou impor condições. E acolher compassivamente a dor do irmão como se fosse a nossa. Isso é ser empático. Mas em nossos dias a empatia tem sido uma conduta ausente. Cada um de nós se elegeu como exemplo de virtude, de lucidez, de retidão de caráter para o mundo todo. Tentamos a todo momento expandir os nossos conceitos, muitas vezes equivocados, para abarcar todas as pessoas. Esquecidos de que cada um tem sua trajetória e que aquilo que nós acreditamos ser certo e correto hoje, talvez não resista a uma análise desapaixonada e revestida do senso de realidade. É um tempo em que impera o eu, nossa verdade, nossa forma de ver o mundo, e nessa ótica distorcida, nós excluímos todos aqueles que nós consideramos diferentes por não pensarem como nós. Dividimos o tempo entre o dia e a noite, esquecidos de que entre estes há o amanhecer e o crepúsculo. E que o jogo das luzes e sombras proporcionados pelo movimento da Terra ofuscam ou clareiam a nossa visão. Do ponto de vista dos comportamentos humanos, a luz da nossa evolução espiritual ou a treva dos nossos preconceitos também clareia ou ofusca a nossa visão. Clareia ou ofusca a nossa visão do mundo e altera a nossa percepção sobre os nossos irmãos. Não há ninguém no mundo em regime de exceção. Para todos, a luz do amor de Deus se faz. E se é verdade que a ninguém é dado fugir ao acerto de contas com as leis universais, certo também é que a misericórdia de Deus
envolve todas as criaturas em todos os momentos. E é assim que nós somos chamados, em momentos desafiadores como este que nós estamos vivendo, a aproveitarmos a oportunidade de sermos agentes de transformação, contribuindo para a progressão da Terra e da humanidade na escala dos mundos, conforme as nossas condições, distribuindo aos irmãos do caminho as dádivas de conhecimento e amor que nós já amealhamos. Nesse contexto, a empatia se mostra como excelente forma de auxílio. Por ela, reconhecemos o outro como nosso irmão. Acolhemos sua dor como se fosse a nossa dor. Aceitamos sua forma de ser e de agir como sendo inerente ao seu momento, na trajetória evolutiva, enquanto espírito imortal. Nem melhor, nem pior que a nossa. Apenas diferente. E assim, nos abrimos para que o auxílio se faça da forma como ele se mostrar necessário. Não é sobre impor a ajuda que entendemos correta. Não é falar daquilo que entendemos certo ou dar conselhos sobre como o outro deve resolver a sua vida. É como diz o adágio popular: calçar o sapato do irmão e caminhar. É efetivamente se colocar no lugar do outro e esperar compassivamente que ele nos fale da sua dor, ou apenas ficar em silêncio. É preciso respeitar o outro, seu tempo, sua história, sua luta, sua dor, mas também a sua força. É assim que a empatia e a compaixão não se manifestam através da substituição da vontade do irmão, mas compreende a capacidade do outro de ter iniciativa e valoriza a sua força para vencer a sua situação. Não é resolver pelo outro, mas ajudar naquilo que nos pede, naquilo que ele entende ser necessário. Estender a mão para o outro segurar, se, como e quando ele quiser, valorizando a sua vontade e poder de decisão. A empatia promove o outro, aceita, respeita, acolhe, se disponibiliza para auxiliar no tempo dele e naquilo que ele indicar que precisa. Não invade o espaço alheio, mas espera que ele nos permita entrar na sua intimidade e se traduz em atitude de respeito e confiança pela história e pela vida daquele irmão. Importante salientar que nada disso é possível se não nos libertarmos da nossa postura de julgamento. Julgar exclui o outro e parte do princípio que a nossa escala de valores é melhor e mais adequada que a dele. Quando, na verdade, ela apenas reflete a nossa caminhada na vida e sustenta a nossa forma de ver o mundo. O outro trilhou caminhos diferentes, se sustentou em valores diferentes, mas nem por isso são piores ou melhores, apenas diferentes. O julgamento fala muito de nós,
Fala mais de nós do que daquele que nós estamos julgando. Porque fala dos nossos valores, da nossa falta de compaixão, dos nossos sentimentos de superioridade. Nós julgamos porque nos sentimos superiores. No entanto, a empatia não é medir ou julgar alguém por nós mesmos. Empatia é o contato direto do nosso coração com o coração do irmão. A ajuda que caracteriza a empatia é aquela que permite que a pessoa aprenda a desenvolver, solucionando as suas dificuldades por si mesmas. Valoriza o seu aprendizado, não invade a vida, compreende que cada um só muda quando está pronto para mudar. Para que possamos cooperar efetivamente com alguém, é preciso abrir mão da nossa ilusão de salvar o mundo. Precisamos acreditar que a redenção da alma do outro depende dele mesmo e não de nós. Não está na nossa mão salvar o mundo, apenas fazer a nossa parte. Cada pessoa é perfeita em Deus. E quando subestimamos a força divina que há em cada criatura, nós subestimamos o próprio Deus. A empatia respeita a liberdade de sentir, de pensar e de agir das criaturas. É filha do amor. E o amor vê o outro como igual, igual na sua essência, na sua filiação divina, embora diferente. Diferente na forma de ver e na forma de vivenciar o mundo. Mas somos todos filhos de um mesmo Pai. A nossa caminhada é responsabilidade nossa. A fim de aproveitarmos a nossa estada no mundo, neste momento histórico em que fomos chamados a viver, devemos investir no autoconhecimento. Porque, identificando e fortalecendo as nossas virtudes e nos liberando daquilo que nos prende, vamos ampliando a nossa consciência, vamos reconhecendo as potências da nossa alma, vamos refletindo a luz que há em nós sobre a estrada que trilhamos. Vamos pouco a pouco nos desvencilhando das nossas sombras e nos aceitando tal qual nós somos. Sem exigência, sem pressa, num processo de aceitação e amorosidade por tudo que somos e pela história que construímos. E nos reconhecendo e honrando aquilo que nós somos, seremos livres para acolher o irmão do caminho, sentindo sua dor como se fosse a nossa, reconhecendo nele a centelha divina e abrindo o nosso coração de forma compassiva para auxiliar naquilo que ele entender necessário. Sem tentar moldá-lo à nossa forma de ver o mundo, mas antes aprendendo a ver o mundo com os olhos dele. Ampliando nossa visão, pois a lei de amor vige em todo o universo como um impulso divino. E por ela, todos nós caminhamos para a unidade em Deus. Exercitemos a empatia. Esse é o convite que fica. Exercitemos a empatia, acolhendo e auxiliando sem julgamentos, atentos aos imperativos dos ensinos de Jesus. Amai ao próximo como a si mesmo e fazei aos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Gratidão por podermos refletirmos juntos nesta tarde. Façamos a nossa prece.
Deus de misericórdia infinita, que do teu compassivo coração possa verter agora um bálsamo de amor e de luz, clareando a nossa mente, Senhor, e nos permitindo olhar para dentro de nós com um olhar amoroso, com um olhar de bondade. Possamos, Senhor, nos reconhecer teus filhos, sermos gratos por tudo que temos, por tudo que somos. Senhor, caminhamos muito, trilhamos uma longa estrada até aqui, e aquilo que somos é construção que nós mesmos fizemos. Herdeiro de nós mesmos, Senhor, te agradecemos a oportunidade e a misericórdia de estarmos aqui neste tempo em que tanto podemos aprender, mas que tanto também podemos contribuir. Longa estrada ainda há, até o dia em que seremos luz, em que seremos um contigo. Mas já nos colocamos a caminho, com o coração aberto, a mente desperta e as mãos postas para sermos teus instrumentos no acolhimento de tantos quantos cruzem o nosso caminho. Que a empatia seja um aprendizado novo em nossa vida, que possamos praticá-la em todos os dias, sobre as bênçãos do teu amor infinito. Gratidão, Senhor, por tudo que somos e pela oportunidade de estarmos aqui. Graças a Deus.